a Deus. Vocês estão bem? É engraçado quando a gente vem ministrar. A Bíblia diz que o melhor é dar, né? Mas a gente começa a ficar ali no louvor. Deixa eu pedir para endireitar aqui, que eu não sei nada desse negócio não. E tanta coisa vai fluindo ali. Eu digo, pai, eu sei que o Senhor mandou eu vir aqui, mas eu não posso ficar aqui não, só recebendo. E eu não sei você, mas tanta unção, tanta unção, tanta unção. E eu estava parada ali, minha perna meio que tremendo. Eu disse, eu não vou conseguir nem chegar ali na frente. E, enfim, a gente fica dizendo às vezes que o Espírito Santo bagunça tudo, mas conversa, né? Ele arruma tudo que a gente quer fazer. E eu lembro que eu sempre peço, na verdade, ao Senhor, né? Para nunca deixar coisas em mim se apagar, mas sempre acender. E aí o Senhor estava falando comigo, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar. E o Senhor estava falando comigo. Coisas específicas referente ao chamado. E aí começou a fluir algumas coisas. E o Senhor começou a mostrar como se fosse um drone vindo, visto de cima mesmo, essa igreja. E aí eu não sei nem andar por aqui, né? Se não fosse o Waze, a gente não chegava. Mas o Senhor mostrava de cima e mostrava como se fosse alargando. Pessoas vindo de carro e a pé. E uma movimentação. E não era um culto especial. Mas eu via. E o Senhor está dizendo, filha, não era como o drone. Era eu mostrando como eu estou vendo. É onda, né? Que a gente vai interpretar e tem o lado da gente, né? Ainda bem que ele conserta, mas foi isso mesmo. Era ele mostrando de cima mesmo, essa visão. E ficou muito claro para mim. E eu dizendo, mas em que lugar e como vai ser? E eu vi assim, sei lá, umas estradas e o povo vindo de carro de longe, uns negócios meio... E o Senhor deixou claro para mim, né? Porque vocês estão em mudança, né? Mas a mudança às vezes gera um pouquinho de desconforto, uma coisinha assim. Mas, assim, eu desconheço mudança que não vem para avançar. Então, eu celebrei muito quando eu vi essa visão, né? Eu tenho um carinho muito grande por aqui. E vocês não perderam, né? Mas abençoaram um casal pastoral de um lado, maravilhoso. Mas receberam outro duplamente igual. E eu celebro de verdade essa visão. E eu creio que é o Senhor sinalizando coisas. E era isso. Era isso que eu queria falar. Eu queria começar com isso. Era essa movimentação. E dava essa ideia de alargar. De coisas maiores, né? Então, se eu fosse você, eu já fincava mais raízes ainda. Para você não perder o que o Senhor tem feito. E vai continuar fazendo. Como é teu nome? Léo? Ei, Léo é desenrolado, né? Léo aqui no louvor, eu só dizendo, meu Deus, se todo mundo tivesse essa alegria, seria tudo diferente, né? O Senhor falou para mim que muitas vezes as pessoas querem poldar o que é... Poldar não, porque poldar é bíblico, né? Mas querem travar e parar o desconhecido, né? Mas as pessoas não entendem o porquê. Então, continua do teu jeito, mas quando tu perceber que é algo que vem para moldar, te tirar do que o Senhor quer, aí você vai precisar se posicionar algumas vezes. Porque o Senhor mostrou para mim convites específicos por essa unção que você carrega. Então, tem pessoas que estão esperando você chegar no local para mudar o ambiente e eu acho que é isso. E a vida, elas estão vindo de um jeito, mas por conta disso vai ser destravado na vida delas. Amém?
E não é só porque pula, porque dança, não é isso. É algo específico que tem em você, que exala Cristo. Amém? Então, te colocou aqui, vai te colocar em outros palanques, púlpitos. Palanque é velho, né? Mas tudo certo. É porque é isso. Não é pela música, não é pela voz, não é isso. É pelo que você exala nele. Amém? Eu não vou querer a música mais não. Só depois. Senta lá, daqui a pouco a gente vem. Pode sentar, gente. Deixa só, eu vou colocar algo aqui para você prestar logo atenção e depois não ficar só olhando para isso. Você não vai entender nada, eu não vou explicar nada, mas depois eu explico o que é isso aqui. Meu marido... depois vocês vão entender porque que ele falou assim também, viu? Vou deixar aqui essa sacola. Peço já desculpa ao pessoal que está em casa aí, viu? Porque às vezes eu venho muito para cá assim, você não vai me ver, não sei se está vendo, né? Pega tudo, então tá ótimo. Então, gente, eu já vou começar assim, ó, porque o Espírito Santo já mudou tudo, então tá tudo certo. Eu só quero dizer para vocês que o assunto que a gente vai abordar vai dar a impressão que não é Quintas-Fire, que não é aquilo que você esperava. Mas você segura só um pouquinho para a gente chegar num bom lugar. Vocês vão entender tudo. Aí eu queria começar logo fazendo algumas perguntas, né? Quantos aqui têm certeza que fé move montanhas? Amém. Quantos aqui acreditam em milagres? Amém. Em cura? Amém. Em batismo do Espírito Santo? Amém. A melhor agora. Quantos aqui acreditam que tudo que está escrito na Bíblia é 100% verdadeiro e funciona? Vocês acreditam mesmo nisso tudinho que a gente acabou de perguntar? Amém. E por que, quando a gente vai falar sobre dízimos e ofertas ou prosperidade, algo do tipo, você acha que não faz parte da Bíblia? Mas, Milena, quinta-feira tu vai falar sobre isso. Vou, irmãos. Porque vocês vão entender o que é que o diabo tem se levantado para travar. E o que a sua mente travada nessa área faz você não receber o que Deus tem. E a gente vai pular, a gente vai cantar, a gente vai correr. Como se a gente estivesse falando dos dons e da unção, do mover. Sabe por quê? Porque já começa daí. Se eu tivesse dito a você que hoje a gente ia falar sobre a unção, sobre o mover do Espírito Santo. Se eu mudasse a voz então, e aleluia, xaramanaia, você ia ficar já com expectativas. É verdade? Então quer dizer que já está dentro daquilo que eu estou falando. Porque você acha que esse assunto não tem a ver com você. Ou esse assunto não é um assunto de poder, não é um assunto de fire. E você vai se surpreender até o final dessa ministração. Amém? Eita glória! Eu acho engraçado que algumas pessoas viram até um jargão, elas ficam meio chateadas, né? Quando vai falar sobre essa... Poxa, mas de novo? Quando vê isso, os dízimos de oferta devem estar assim, para o pastor estar pregando. E aí eu gosto disso. Porque quando a gente vem dos bastidores, a gente vê que não teve nada a ver disso e que o Espírito Santo está guiando. Mas a gente vai chegar num bom lugar hoje. Para melhorar, fique tranquilo, porque eu já pensei assim, igual a você não. Alguém aí está pensando aqui não, de fora. Viu? Mas a gente vai chegar num excelente lugar. Deixa eu passar só um dado aqui para você. A Bíblia tem cerca de 2.350 versículos falando sobre bens, riquezas e posse. Para você ter só uma noção, de salvação, tem uns 500 versículos. Será que é importante esse assunto que a gente vai conversar? Milena está dizendo que salvação não é importante. Meu irmão, sem salvação a gente estava perdido. Não é isso. Porque se fosse assim, a Bíblia fala bastante do diabo também. Então quer dizer que a Bíblia está dando importância ao diabo? Não. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente está entendendo que tem algo que a gente precisa prestar atenção. Porque 2.300 e poucos versículos não é brincadeira não. Eu vou falar igual o pastor Humberto. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira que ela vê ou que ela usa o dinheiro. Será que você está tendo a sua espiritualidade testada? Então, hoje a gente vai parar de basear Deus nas nossas experiências ou no que os outros falam. E a gente vai se basear, através desse assunto, no que a palavra diz ao nosso respeito. Amém? Amém. Quando a gente dizima, oferta, a gente não está fazendo para homens, irmãos. A gente está fazendo para Deus.
Então, em Levítico 27:30, diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Eles são consagrados ao Senhor. E eu estou gostando que tem bastante jovens aqui. E eu queria, na sua idade, ter escutado palavras como essa. Porque se você pegar as revistas Forbes ou qualquer outro ranking, vai olhar os maiores milionários do Brasil é na faixa etária de jovem. Só que nenhum é cristão. A culpa é de quem? De Deus é? Eu gosto desse exemplo do pastor Humberto, porque eu estava presente, né? Não foi ninguém que me contou. E a gente estava numa reunião de manhã, de oração. Antes de começar a reunião, a primeira coisa que ele perguntou, ele estava calado, esperou todo mundo chegar, todo mundo chegou, começou a falar, conversar, e quando terminou, ele disse assim, vocês tiraram a oferta ontem? Aí era uma reunião específica, né, para não expor ninguém, mas não era nada aberto ao público, não tinha, enfim. E aí ficou todo mundo calado, né? Aí eu me cocei logo, eu disse, Jesus, segura, que lá vem. Ele não ia perguntar isso do nada. Aí ele disse, precisa responder, não, eu já sei a resposta. Aí ele disse, até quando vocês vão achar que dízimos e ofertas é uma questão de dinheiro? Sabe o que vocês fizeram ontem? Roubaram do povo a oportunidade de honrar o Senhor. Aí ele disse, eu sou o pastor e vocês me conhecem. Vocês me conhecem, porque estava falando com o pessoal da gente que trabalha com ele. Se vocês me conhecem, o dinheiro não vem para a minha mão. Vocês roubaram o Senhor. Eu disse, irmãos, eu aprendi uma coisa. Qualquer coisa que eu vou fazer dentro da igreja, eu nem pergunto a ninguém. Bota, irmãos. Por quê? Porque a gente está roubando a oportunidade da pessoa honrar ao Senhor. Dízimos e ofertas nunca foi uma questão de dinheiro. E sempre foi, vai ser e será uma oportunidade de você honrar a Deus. Em Malaquias 1, passa aqui não, né? Aí na frente, passa. Malaquias 1, do 6 ao 10. Tá. Silêncio. Estava todo mundo tão alegre. Mas não tem problema não. Você saindo daqui alegre, está tudo certo. Então diz assim, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro, sobre o meu altar, e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso também não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. No 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor do Exército, nem aceitarei as suas ofertas. É forte, né? Aleluia, esse versículo 10... O texto inteiro já é forte. Quando chega no 10, acaba de matar qualquer um, né? Se tem um jeito certo para ofertar e dizimar, irmãos, é através da honra. Não é através de valor, não é através de quantidade. É questão de honra, porque o Senhor está dizendo aqui, se vocês não me honrarem, é melhor fechar a porta da igreja, porque eu não vou receber nenhuma oferta. Então, até quando vocês vão ficar pensando que dízimos e ofertas é a respeito de dinheiro? Mas a gente vai saber que a gente honra sim através do dinheiro. Amém? Amém? Esse mesmo princípio que a gente acabou de ler, a gente vê isso em Gênesis, com a oferta lá de Abel e Caim. Lembra a mesma base bíblica. Vai lá entregar
E Deus disse, rapaz, se tu procedesse bem, você ia ser aceito. Mas porque você não pegou da primícia, eu não recebo. Mas ele fala sempre com a ideia de recebendo primeiro a pessoa. Aí depois ele aceita a oferta. Ou ele rejeita a atitude e não aceita a oferta. Porque Deus não precisa de dinheiro. E isso mudou a minha visão, porque eu disse, eu não estou nem aí, né? Quando a gente não tem conhecimento sobre isso. Mas eu passei a falar, mais de 10 anos de cristã, que eu dizia, agora eu não estou nem aí. Se o pastor vai roubar, se o pastor vai tirar, se o pastor vai fazer, eu não estou nem aí. Porque é sobre como eu faço. E não sobre quem vai receber, deixar de receber, o que vai acontecer, irmãos. Porque a gente tem versículos e mais versículos garantindo que Deus está, olhando a nossa atitude. Irmãos, as experiências que eu tenho é tanto quando eu dei 10 centavos, já fiz oferta de 10 centavos. Ou quando a gente ofertou grandes valores. O Deus é o mesmo. E o que a gente vê aí fora é pessoas não cristãs colocando princípios bíblicos e enriquecendo. E a gente dentro da igreja falando mal e pregando contra os princípios de Deus. E outra, não tem nada a ver com a pessoa que está prosperando. Continue, meu irmão, avance. Porque não cabe inveja na gente. Mas o que vem é uma ira santa, vamos brincar assim, de dizer assim, como que a gente não está vivendo isso? Vejo o tempo inteiro, porque estou falando aqui, né? As estratégias aqui do Insta, das coisas, já está aqui. Quando eu sair daqui, que for olhar meu Instagram, já vai ter esses coaches, essas galera aí, falando sobre isso. E eu fico dizendo, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia. Tem hora que eu digo assim, isso aqui está no versículo tal, capítulo tal. E a gente pagando caro para estar num ambiente como esse. Um desses eu ouvi um dia desse, e eu escuto. Só que com moderação. Porque eu fico só, vai, fala aí alguma coisa que eu não sei, manda. Mas um dia desse, e se você ouvir, você vai saber quem é, mas eu não vou dizer o nome. Um menino foi para uma conferência dele e foi lá pedir a ele para ajudar, para vender, estava vendendo brigadeiro. Deu? As carinhas já foi boa aí, né? É bom que você sabe que eu não estou mentindo, né? Tá tudo certo, nem inventando. Pastor Tarcísio, essa história de rir quando eu digo que eu não estou mentindo. Ele diz, irmã, não precisa, você é crente. Eu digo, não, mas é bom, né, a gente deixar claro. Aí, foi lá, talvez você saiba até melhor, mas eu vou explicar desse meu jeito. E aí ele foi lá conversando, não sei o quê, conversou com ele, o que é que tu quer aqui? Não, eu trouxe brigadeiro, é minha mãe que faz, eu quero vender, porque a gente está passando nesse... Aí ele disse assim, quanto foi isso aí? Tua mãe faz por quanto? Não sei o que lá. E eu só ouvindo. Aí na hora eu pensei, eu disse, ele vai fazer isso, eu tenho certeza. Por quê? Princípio bíblico. Aí ele disse assim, me dá aí. Pegou e disse assim, R$1.000 por cada brigadeiro para você almoçar comigo hoje. Oxi, mas o público levantou ele, 1, 2, 3, 4, 5, 15.000 numa caixa de brigadeiro. Quem assistiu? É ou não é? Foi ou não foi? 15 mil. E ele disse, ainda devolveu, não foi? A caixa. Ou seja, e aqui da igreja, cadê? Cadê? Isso é milagre, meu irmão. Já pensou? Você está aí passando a necessidade, chega aqui e levanta 15 pessoas para lhe dar R$1.000. Por quê? A gente acha bonito fora e dentro da igreja. Se você não acha que isso é fogo, isso é fire, tem alguma coisa errada. Porque era para a gente estar vendo isso e a gente correndo aqui. Glória a Deus! Mas talvez a gente esteja muito mais preocupado em dizer, não foi comigo, só eu sei o que eu estou passando, do que celebrar o que tem acontecido na vida de outro irmão. Eita Jesus. Se Deus tivesse interessado apenas na oferta, qualquer uma valeria, desses exemplos que a gente já deu aqui. Aí ele aceitava de Abel, a de Caim, ele aceitava dos sacerdotes, que estavam dando de tudo quanto é jeito. Entendeu? Mas não é a oferta, é a forma. Em Atos 5 a gente vê outro jeito desse. E Atos 5 eu gosto. Mais ainda,
Não é porque... Deixa eu explicar, viu? Porque você vai ver, vai ler Atos 5, vai dizer assim, como assim, Milena? Tu gosta assim, lá morrem Ananias e Safira. Não é isso, irmãos. Mas sabe por quê? Você já imaginou hoje, quando você vende uma casa ou um bem, a oferta vai ser bem generosa, o dízimo também, né? Então, Deus podia simplesmente receber e ficar tudo bem. Mas se tinha uma ordem, se tinha uma liderança ali, se tinha algo para fazer, todo mundo estava fazendo. E os dois decidiram não cumprir aquilo que Deus fez. Mas, quantas vezes a gente já vê, ou já foi tentado a isso, a pessoa nem está tão bem assim, mas você quer receber aquilo porque o valor é grande. Entende que Deus não está nem aí, se é muito, se é pouco. Ele rejeita, irmãos. Se não está com o coração alinhado, pode ser milhões. E eu gosto, porque aí quebra todo aquele paradigma de você falar que não é, que Deus não está nisso, que isso foi coisa do passado. Aleluia! Deus não quer te esvaziar, irmãos, Ele quer te encher. A honra, ela é necessária para nós. Sabe por quê? Porque ela é um regulador quando o assunto é dinheiro. Você vai ficar olhando aqui, peraí, como é que eu estou honrando ao Senhor? Como é que é isso? Como é que eu posso me mover? Como é que está funcionando? Então é por isso que é por honra, não é por quantidade. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, até o 10 diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Esse é um dos versículos que mais é usado para dizer que crente tem que ser pobre de Jeová. Aleluia. A Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. E existe uma diferença aqui. Você conhece alguém que, naturalmente falando, é pobre, irmão, mas é pirangueiro, avarento? Você conhece? Ou já conheceu? Né? Meu Deus, não tem nada na vida. E é ruim, não dá R$2 para comprar um negócio. É um negócio tão... Já viu isso? Da mesma forma que tem gente que quanto mais tem, mais chega. Porque é tão transbordante, é tão generoso. As coisas fluem tanto. Você já viu sobre isso? Porque é indiferente da quantidade, irmãos. Tem gente que é avarenta e precisa ajustar isso mesmo. E então a Bíblia está falando sobre isso. Ela diz claramente aqui, cobiça. Aqueles que amam o dinheiro e querem enriquecer desesperadamente. Nocivo. Sabe por quê? Porque se você chegar para mim e dizer, Milena, eu quero... A gente sabe que a gente já é rico, já somos ricos. Mas estou falando no natural, seus planos de riquezas. Como é que está? Porque eu fico pensando, você vai enriquecer para quê? Para ir para o mundo? Para ir para festas baladíssimas? Para viver viajando e esquecer da sua igreja, e esquecer do seu chamado? Qual é o intuito? Eu fico pensando que será que a gente não está virando aquilo que o mundo muitas vezes está fazendo, que é a ostentação? Será que a gente não está querendo dinheiro só para ostentar? Para chegar todo dia aqui com roupas novas e de marcas e carro novo? Será que é esse o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Mas você já parou para pensar que a Bíblia diz que dízimo principalmente é para mantimento? Que aí você começa a enriquecer e começa a fazer aqueles princípios que a palavra diz. E as coisas começam a fluir na sua igreja, no seu bairro, no seu estado, no seu país. Diz para mim hoje em dia, qual é o crente que você conhece referência, que é referência em dinheiro? Não, se quiser dizer depois, vai ter tempo para pensar. Mas se eu te perguntar 3 do mundo, 3 pessoas do mundo assim que tu acha que é rica, rica mesmo. Você, já sei, na minha já passou eu ministrando e já tem aqui os 3. Aleluia! Quintas-feira. João 12, do 1 ao 8. Eu nem vi, vai dizendo meu tempo aí, porque eu nem para aquele relógio eu olhei. Eu não quero ficar de mal dele. Sim, deixa eu abrir a Bíblia, né? Aleluia. Vocês estão recebendo algo? Estão aprendendo? Estão...
12, João 12, do 1 ao 8. É isso? Isso. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, a Bíblia é maravilhosa, né? Porque ela é bem detalhista. Um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, versículo 5, porque este perfume não foi vendido por 300 denários. Minha gente, a Bíblia é muito engraçada. Preste atenção. Judas, olha o que Judas está falando. Judas, o ladrão que traiu, certo? No 5 eu vou ler de novo. Porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Você acha mesmo que ele estava preocupado com os pobres? Oh, Jesus. No 6, ele disse isso, é maravilhoso. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado dela. Ou seja, ele que fazia o que queria. Então ele logo pensou, eu estou com a bolsa, 300 e pouco foi jogado fora. Luciano Subirá faz um cálculo que só ele na cabeça dele consegue, mas que está certinho. Dá a ideia de esse valor que ela desperdiçou é como se fosse um ano de salário. Em um dia, ela, para Judas, né? Ela desperdiçou. Vamos continuar. No 6, né? Aí ele falando que colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Jesus corrigindo, né? Porque o povo não disse, mas Jesus, pobrezinho. Não, Jesus aceitou, irmãos, estava tudo certo para ele. Minha gente, eu amo esse versículo de tantas formas que vocês não têm noção. Primeiro, porque ela teve uma atitude de entrega e de louvor, né? O pensamento dela foi a honra a ele, aquilo que a gente está aprendendo. E antes dela entregar, a Bíblia fala que ela servia, ela estava servindo, ela estava adorando. Mas aí, até ela estar fazendo isso aí, ninguém falava nada. Mas quando ela entregou algo e caro, alguém se incomodou. Assim mesmo acontece com a gente, né? O povo aí fora ama a igreja. Quer dizer, esses últimos anos nem tanto, né? Mas muita gente é receptiva. Se você fala, eu posso orar por você? Eu posso lhe dar uma palavra? Né? Eu queria falar algo de Deus para você. A pessoa recebe e está tudo certo. Mas se você for falar sobre dinheiro, aí todas as críticas se levantam. Parece muito com esse versículo, né? Quando você estiver só servindo, adorando, querendo ser só uma bênção, está tudo certo. Mas se você for falar em dinheiro, aí começa todas as críticas, né? E aí é comumente em dizer, os pastores estão exagerando, isso é coisa do passado, todo pastor é ladrão, aleluia, bichinho do Guilherme, rapaz. Né? Você não ouviu isso, mas vai ouvir um dia, mas a gente lhe conhece, está tudo certo. O ladrão sempre vai arrumar coisas para falar e para tentar lhe intimidar nessa área. Porque ele sabe o que você tem para receber. Amém? Quando a gente volta para o versículo, deixa eu ver se é nessa versão. Não, mas tem outra versão que fala que o que ela fez vai ser lembrado sempre. E aí eu queria lembrar você, ou perguntar a você, já aconteceu isso? Você está num culto, e o culto é aquele mover, aquela palavra, você está recebendo, você está feliz. Mas quando chega a hora do dízimos e ofertas, vem aquele pensamento. Deixei minha criança no DI, será que se eu for para casa cedo eu ainda consigo fazer comida? Amanhã eu tenho comida para fazer, eu vou trabalhar cedo, eu vou acordar, eu vou fazer isso. Começa. Você não pensou isso o culto todinho, irmãos. Mas na hora do dízimos e ofertas, será que, para os jovens, né? Será que eu como agora, eu vou na cantina no final? Será que isso, será que aquilo? Menina, é tanto será.
e você começa a ficar disperso, parece que é outra situação, parece que o culto acabou e vai acontecer alguma outra coisa. Mas fique tranquilo, porque o versículo que a gente leu agora, o texto, ele ensina que é alguém que já está tentando tirar a sua atenção. Para quê? Para você não receber algo daquilo que você vai ofertar. Ah, Jesus. Então não esqueça, a nossa adoração é no servir, é no louvar, é no adorar. Mas nossa adoração também deve ser no dar. Nunca percam a oportunidade de honrar a Deus, inclusive com o seu dinheiro. E aí, o que eu estava falando, a Bíblia relata que aonde alguém estiver pregando o Evangelho, o que é que eu estou fazendo aqui? Mais de 2000 anos depois, a Bíblia garante, Jesus garantiu, que uma mulher ia ser honrada porque resolveu gastar ou dar algo tão valioso para ele. Aí, Deus faz acepção de pessoas? O que é que você acha que a sua oferta vai falar daqui a anos? Aí é o mesmo princípio. A de Abel fala até hoje. A de Ananias e Safira também. Qual é a oferta que você vai querer que fale? O que é que a sua oferta vai falar? Aleluia. Atitudes suas em honra a Deus vão falar por toda a eternidade. Ele jamais esquecerá. Por isso que eu amo esse versículo, porque é ele garantindo. Ele diz, onde esse evangelho for pregado, alguém vai falar sobre essa mulher. E eu faço questão de falar dela, onde eu passar. Porque eu sei que assim vai ser com a minha oferta. Quem aqui nunca já teve a oportunidade, a gente não oferta pensando dessa forma, ok? A nossa doutrina não é desse jeito. A gente oferta porque a gente quer. Mas quem já teve a experiência de quando você recebe algo, parece que Deus grita assim, foi daquele dia. Foi porque você fez aquilo. Fala, irmãos. Tem poder do mesmo jeito, irmãos. Já era para a gente estar correndo no Xalamanaia, pulando e cantando. E quando eu falo isso, eu fico lembrando daquele povo na África. Já viu? Vai, bota lá no YouTube, por favor. Não tem nada materialmente falando. Um país cheio de doença, de miséria, de pobreza. Mas sem ninguém ensinar, irmãos. Quando é hora do dízimos e ofertas, aquele povo pulando, sapateando e dançando. E eu disse, meu Deus do céu. Tem fogo, irmãos. Até porque, no Antigo Testamento, o fogo era para receber as ofertas mesmo. Acendia o fogo e vem trazer o sacrifício. Então, quando alguém estiver falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, há fogo. Sua oferta está queimando e ela está falando algo para o Senhor. Aleluia. Aí agora você aproveita esse versículo que a gente leu. Quando alguém falar que é ladrão, você diz, não, pastor não, meu pastor não. Eu vou dizer aqui a você quem é o ladrão. Aí você apresenta Judas Iscariotes, aquela pessoa. Olha aqui, ó, quem é o ladrão. Pastor não. Outra coisa que a gente escuta muito é... dízimos e ofertas é da velha aliança, né? Fazia parte da lei. Não tem mais nada a ver com agora. Se você não ouviu, você vai ouvir algum dia. Aí você já está abastecido. E eu gosto que essa frase, que ela tem uma meia verdade, né? Como o diabo é assim, né? Lembra da maçã, uma meia verdade ali? A única coisa que essa meia verdade é que realmente o dízimo fazia parte da lei, certo? Porém, ele não foi instituído na lei. Ele veio antes da lei. Aí deixa eu dar um exemplo. Eu gosto desse exemplo. É um pouquinho forte, mas ele fica bem aqui, ó. E aqui também. Quem não levanta a mão não, viu? Porque senão eu vou aí. Quem aqui acha que é certo bater em mulher? Amém. Glória a Deus, Senhor. Tá tudo bem. Tudo em paz, viu, gente da internet? Mas só em 2006 que foi sancionada a lei, se estiver errado depois tu me corrige, viu? Foi sancionada a Lei Maria da Penha, ou seja, aquela que começou a deixar as coisas um pouco mais rígidas para quem, infelizmente, tinha essa prática de estar, sim, fazendo abuso contra as mulheres, ok? Mas só em 2015
que aí foi sancionada a lei do feminicídio. Ou seja, tornando esse ato horrendo um crime. Aí eu pergunto a você, antes da lei era normal bater em mulher? Não, por favor, assim, não. Depois da lei, foi normal bater em mulher? Não. Mas se essa lei acabasse hoje, ia ser normal bater em mulher? Não. Então, sobre o dízimo é da mesma forma. Ele foi legal antes da lei, continuou sendo legal durante a lei, e essa lei Jesus cumpriu, né? Ela continua sendo da mesma forma, porque a gente vai ler no Testamento provando isso. Entende? Eu sei que foi muito forte o exemplo, mas não xinguei ninguém, não fiz nada errado, para você entender e você nunca mais esquecer isso. Sabe por quê? Ele foi criado, o dízimo, né? Aproximadamente 430 anos antes da lei. E através de uma expressão de quê? Honra. 2 Coríntios 3, do 6 ao 11. E ainda falando nesse assunto de honra, eu tento livrar o meu marido desse exemplo. Eu trago, mas digo, Senhor, se não for para o Senhor, né? Expor o irmão, passa de mim esse cálice. Mas Deus, o Espírito Santo sempre lembra e fica marcado. Até hoje, tem alguém que chama ele de água micelar por conta desse exemplo. Sabe por quê, irmãos? Vamos lá, viu? Era aniversário de namoro, era namoro, não era? É dia dos namorados, era dia dos namorados. E eu, ligada toda, né, no irmão, assim, o que ele ia querer, tudinho. Aí fui e comprei uma pulseira de ouro. Então, eu não preciso dizer a vocês o valor. Também não era nada tão, mas também não era nada comparado a uma água micelar, ok? Aí vocês já vão entender, já meio que pegaram, vocês tudo inteligentes. Então, a gente estava... Era namoro mesmo, que a gente estava no ano de casamento. Então, assim, as contenções de despesa, né, tudo focado ali para o casamento, aleluia. Então, ali eu me esforçando, tudo, enfim. Comprei e a gente foi, né, se encontrou, foi jantar. E aí, as trocas de presentes. Então, muito cuidado de falar isso, para não parecer que eu sou a chata e aquele negócio. Mas vocês vão entender, vocês entenderam até hoje, até agora. Enfim... Quando trocou, aí quando eu olhei a sacola, eu já fiquei, né? Jesus me ajuda, tá tudo certo. Aí quando eu abri, tinha uma sapatilha. Ele diz assim, lembre da sapatilha. Ok, tinha uma sapatilha com a numeração errada. Lembrança boa, né? A sapatilha com o tamanho errado. E a outra sacola que eu acho que ele pensou que era o auge. Quando eu abri, uma água micelar. Assim, ó, igualzinho. Mas estou usando, ó, tá vendo? Nessa aqui não, já acabou, mas a gente sempre... Então, né? Então aí você já deve imaginar como eu fiquei muito alegre, muito receptivo, como aquele jantar foi maravilhoso. E, enfim, aí a gente conversou, tudo certo, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque não era o valor. Ah, Milena, claro que era o valor. Tu estava comparando porque tu deu algo a ele. Não, irmãos. Porque até hoje, um dos melhores presentes que eu acho que ele já me deu foi isso aqui. Uma caixinha com foto da gente. Por quê? Porque era um papel meio nada a ver. Foi de surpresa. Quando eu abria daqueles que instalava tudo. Tá, eu tomei mais susto do que tudo e o negócio. Mas foi o quê? Uma surpresa. Isso aqui não foi nem R$10. Entende? Então, o que é que me motivou mais? Porque a honra, ele parou tudo o que estava fazendo, pensou em algo criativo. Deus é do mesmo jeito, irmãos. Então, você vai lembrar de Vitinho e de mim, quando você vê a água micelar. Isso aqui. Mas como eu gosto de honrá-lo, já veio outros presentes, esse iPad, que vocês devem imaginar o valor, ele que me deu, né? Assim... Né? Tudo tem o seu processo e os começos, né? Mas eu gosto de falar, quando o Espírito Santo lembra, você nunca mais vai esquecer. Porque com Deus é da mesma forma, irmãos. Ainda mais o entendimento que a gente tem, que é Ele que nos dá. Se Ele dá, meu Deus, o que a gente vai retornar para Ele? Então, se Deus fosse pensar na oferta, já pensou? A gente não alcançava nunca Ele desse jeito. Não parou para pensar quão de dinheiro seria suficiente para a gente dar uma boa oferta ao Senhor? Já parou para pensar?
Então, graças a Deus que é por honra e pelo nosso coração. Amém? 2 Coríntios 3, do 6 ao 11. Meu Deus, esse tempo... Para aí. Segunda Coríntios... Achou? 2 Coríntios 3, do 6 ao 11. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Eu sempre falo isso porque as pessoas querem pegar o que é velho e dizer que não tem mais poder. Mas a Bíblia fala que é um reflexo e diz que a nova aliança que a gente vive tem mais poder ainda. Tem mais coisas legais ainda. Tem mais dinheiro legais ainda. Tem mais processos legais para a gente viver. Então eu gosto sempre de falar isso. Dízimos e ofertas não são da lei, são da fé e do amor. Da mesma fé de Abraão, que dava o dízimo de tudo o que tinha. Deixa eu ler essa passagem. Gênesis 14, 17 ao 20. Diz: após voltar Abraão dessa cidade aí, que o nome é bem complicado, depois você lê em casa, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendita seja Abraão pelo Deus que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ninguém pediu. Ninguém ensinou. Ninguém falou. Sabe o que ele fez? Ele entendeu que da parte de Deus ele tinha recebido algo espiritual. E aí ele pegou tudo o que ele tinha e dizimou aquele homem de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que trazer a casa do Senhor mesmo. Os dízimos. Porque a gente é aqui alimentado, aqui a gente recebe, aqui a nossa vida é transformada. Aqui as coisas acontecem. E muitas vezes a gente, quando está passando problema, está tudo bem, está na igreja. Mas quando vive algo um pouquinho diferente, nem aparece. Para dar satisfação, eu fico dizendo isso. Mateus 23, 23. O grupo de louvor pode ir vindo. Grupo de louvor, grupo de música, não sei como é que é aí. Luquinhas, pode vir, Luquinhas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro. A gente está falando de Mateus, Novo Testamento, tá? Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, as do dízimo. Vocês devem praticar o dízimo. Mas vocês não podem se omitir as outras. Então é o próprio Jesus dizendo que se deve dizimar. Ok? Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, não venha com essa desculpa de dizer: eu tenho pouco, quando eu tiver mais, eu vou fazer algo diferente. É mentira. Porque a Bíblia fala que você está sendo desonesto no pouco. E você, quando tiver muito, vai ser desonesto do mesmo jeito. Porque você não está sendo treinado. Eita, Jesus. Eu já estou pulando aqui. Tanta coisa aqui. Eu quero ler um versículo aqui específico. 2 Coríntios 9, 7 fala: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E esse que eu vou ler aqui agora é um dos outros versículos que eu mais amo da Bíblia. Êxodo 25. Esse versículo, ele
foi usado como base para o projeto Glória Maior, lá da igreja. E começa assim. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Quem é que está dizendo? Deus. Que tragam o quê? Okay. De todo homem cujo coração o mover para isso. Ou seja, ei, traz uma oferta agora se teu coração se mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Ou seja, Deus que toca no seu coração, você se alegra com isso, você vem ofertar, mas quem recebe é alguém. Alguém vai administrar, alguém vai ajustar isso. Mas tudo começa com a sua prontidão de honrar ao Senhor. Esta é a oferta que dele vocês receberão. Aí ele vai dizendo, ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, e ele sai descrevendo tudo, para a gente ganhar tempo. Deixa eu te falar mais sobre isso. A oferta ilegal para Deus não é a que você não tem, mas sim a que você tem condição de dar e não faz. Porque nesse versículo deixa específico para mim que tem gente que vai ter condições de dar ouro. Aí você fala de, vamos entender assim, ouro, valor maior, prata, médio, entendeu? Bronze, mas ele pede de todo tipo de situação. Né? Então, muitas vezes, alguém fala, o pastor vai fazer, gente, vamos levantar para fazer uma oferta, a gente vai aumentar o templo, a gente vai pintar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Irmãos, talvez você não tenha o valor, mas de repente você tem uma tinta guardada em casa que dá para pintar aqui a igreja, você tem um pincel, você tem a sua mão de obra, né? E você tem os 1000, os milhões. Entende? Mas você entende que o Senhor sabe o que você tem? Então você não tem, é mentira. Porque alguma coisa você tem para dar. Então você tem seu tempo, você tem. Não tem. Milena, você não está entendendo a minha situação, eu não tenho nada. Irmão, se tu tiver, né, a perna, o braço, tu vem no final para limpar. Mas a tua parte, na construção do que o Senhor quer, tu fez algo. Entende? Mas da mesma forma o Senhor está vendo. Se você tem a condições de pegar um carnê para uma oferta, se tem a condições de fazer algo e você não faz, você está desonrando o Senhor. Ah, mas eu discuti com um líder e não sei o que e não vou. É ele que está falando sobre isso e eu não vou fazer. Ah, mas o pastor não sei o que, não. Irmãos, não é para pessoa, é para Deus. É Deus quem vai receber. Amém? É extremamente egoísta você não querer mais. E aí eu estou terminando. Não se posicionar para o aumento diz para Deus, eu não estou preocupada ou não estou interessada em fazer mais coisas para o Senhor. A gente não pode ter essa mentalidade. De, não, menina, já está tudo bem. Sabe, o nome da planilha que eu tenho, a minha planilha das organizações financeiras, é contas pagas e dinheiro sobrando. E a gente vai colocando como meta as situações que a igreja vai se levantando, né, para a gente. E, então, aniversário da igreja, 1º de maio, e as coisas vão. E a gente sempre vai colocando como meta. Nunca dá igual ou menos do que a gente deu. Porque a gente entende que a gente não avançou. Se eu fizer isso. Se eu der menos ou der igual. Então a gente sempre, mesmo que seja R$1, irmão, a mais. Mas já vira uma chave na sua mente. Eu lembro que quando recebi o convite para vir ministrar aqui, mas foi na hora. Tem hora que o Espírito Santo gosta. Aí eu fico perguntando o que é que eu vou ministrar. E não vem, ele diz ore, só ore, que está tudo certo. E aí a gente fica naquela, tanana. Aí, mas no dia que eu recebi o convite, veio essa informação, que era para ministrar sobre esse assunto. Aí a gente se alegra, né? Porque a gente já vai orar, só vai orar. Orar, ficar de jejum, fazer alguma coisa assim, nananana. Mas, irmãos, eu tinha esquecido que o diabo não gosta que crente aprenda sobre isso. Mas foi um mês completamente atípico. E eu amo ministrar me expondo, né? Aí expus o bichinho aqui. A gente é um só, eu me exponho, ele expõe e está tudo certo. E eu lembro que, quando
no comecinho do mês, Vitor, ele trabalha com compra e venda de carro. Então, a gente não tem aquela renda fixa, aquela renda certa, aquele valor que você sabe, não, com esse valor aqui eu posso contar. Não, irmãos. A gente vive em fé em Deus mesmo. Só que isso é a melhor notícia, né? Se eu vivesse do meu salário é que estava errado. Mas quando a gente vive em fé, é que está tudo certo. É porque a gente às vezes distorce um pouquinho as coisas. Mas é desafiador algumas situações. Mas esse mês, você não tem noção. E aí quando eu estava no carro, vindo para cá, a gente estava conversando sobre algumas coisas, o Senhor falou para mim: tu ainda não entendeu por que do desafio, porque foi tão desafiador. Porque vão ter pessoas que vão ouvir coisas ali, que vão mudar a vida para sempre. Aí na hora eu falei: Vitinho, presta atenção em mim. Aí ele: o que foi? Eu disse: vai bem devagar, presta bem atenção no trânsito. Porque eu disse: nada vai impedir que a gente chegue lá. Veio uma certeza sobre isso. E aí, irmãos, a gente... começo do mês e nada funcionava. Não vinha carro. E eles trabalham no grupo, né? De outras cidades, outros estados. E o povo: não, cara, eu tô vendendo. As coisas estão indo. Não sei o que. Eu disse: meu Deus do céu. Que coisa, né? Que situação estranha. Aí Vitinho pegou catapora. Tem noção? Aí eu digo: catapora, criatura, se pega quando é criança, é o bebê. Catapora, Senhor, me ajuda. Só que a gente não sabia que era. O diagnóstico foi o quê? Não sei se foi alergia, um negócio bem assim. Só que todo mundo não, porque quando catapora na fase adulta, piora e já fica assim, e vai não sei o quê, e acontece isso, e acontece aquilo. Meu irmão, não durou 2 dias, já estava todas as cascas, tudo normal. Só que a cabeça da gente tem que trabalhar, entendeu? Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, o negócio tem que acontecer, e nada. E aí quando vê um carro que ele vendeu, comprou de uma loja que tudo certinho as coisas, quando vê o carro estava com um problemão, com um valor de 12 mil para a gente ter que resolver. O mês estava apenas começando. E eu falava assim: Senhor. E a gente decidiu, né? Porque a gente já passou por muitas coisas, a não murmurar. Quando se levanta, muitas vezes fica ele no canto dele, passando os processos dele com o Senhor, e eu no meu. Mas, irmãos, você constrói uma vida com o Senhor em algumas situações. Porque eu só esperava: eu quero ver quando chegar o final do mês, como é que vai ser. Quero ver quando chegar o final do mês, como é que vai ser. E aí, tanta pressão. Eu comecei a perceber que tava muita pressão sobre ele, muita coisa. Aí eu disse: cara, não está dando para resolver sozinho, vamos conversar. E quase todo dia: meu Deus, eu vendi o carro e aconteceu isso. Meu Deus, eu fui... Estava tudo certo, eu ia vender o carro e o cara deu para trás. E não sei o que, não. E a gente, calma. Aí resolveu, conversou, começou a traçar. O Espírito Santo dando estratégias. Irmãos, eu sei que desde sexta-feira para cá, ele vendeu exatamente tudo o que precisava vender. Para o mês ser de novo. Contas pagas e dinheiro sobrando. Só o que eu gosto mesmo é que hoje, o Senhor deixou para fazer hoje. E tem o meu celular para provar. Porque tinha a questão até de um posto de renda que ia entrar. Sabe, eu fiz tudo certinho, dá tudo certo. Tem que ser hoje a data para entrar e nada de entrar. Aí entrou uma comissão do carro e aí o valor ficou meu ali. Aí eu comecei a brincar com o Senhor. E aí? Cadê? Vamos, o que é que vai acontecer? E aí? Aí quando vê, a gente vai lembrando de uma coisa. Do nada entrou um negócio, entrou outro. E eu lembro que a gente teve um momento bem especial hoje, não foi? Com o pastor Humberto na oração. Ele abriu o coração dele. Parecia, eu brincando com ele, parecia um menino mesmo, chorando, falando umas coisas. Mas é tão precioso, porque mostra o coração, né? E enquanto eu estava orando, eu lembrei. Aí eu disse: pastor, eu fui tão abençoada pela aquele seu momento de você falar, ser tão sincero com a gente sobre uma situação.
Aí eu disse para ele, eu queria agradecer, porque esses momentos, eles elevam a gente de nível. Aí eu disse, se hoje eu prego sobre fé, prosperidade, dízimos e ofertas, o que for, é porque um dia o Senhor começou a fazer quando o Senhor não tinha nada. E aí sempre eu paro e penso, se Deus fez com o meu pastor, vai ser da mesma forma comigo. Mandei essa mensagem para ele, não deu 1 hora. O dinheiro da restituição entrou. Na hora eu mandei a mensagem para Vitor, contas pagas e dinheiro sobrando. Sabe por quê? Porque não tem, irmãos, mistério. Em Deus não tem mistério. É porque às vezes a gente fica com vergonha de se expor. E aí eu lembro que aniversário da igreja, a oferta foi no meio desse turbilhão. E lembra que a gente tinha que dar a mais, porque é algo nosso com o Senhor. Irmãos, contas pagas e dinheiro sobrando. A gente deu aquele valor. E foi outro destravar também de situações. Então eu queria que você ficasse de pé. E tem uma outra situação e toma exposição. Mas se você aprender, a minha vida está em paz. A gente, quando casou, os dois tinham o sonho de fazer uma festa bonita de casamento, né? E aí então a gente expendeu algumas despesas para isso. E veio a inclinação da gente construir em cima da casa da minha mãe, porque minha mãe mora só, já é idosa. Então assim, não ficava dentro da casa dela e dava esse suporte, né? Mas você sabe que tem muitas pessoas que julgam um pouco, não entendem. Mas a gente permaneceu nisso. E aí veio a pandemia, logo depois. E a gente só via a mão do Senhor. Porque a gente tinha dois negócios de produtos naturais. E, obviamente, fechou, né? E só a gente sabe o que a gente passou. E o que a gente tem passado ainda, né? Que tem algumas coisas que a gente ainda ficou ajustando para mais contas pagas e dinheiro sobrando. E enfim, mas é uma situação que sempre a gente pensa a respeito, sempre tentar resolver. Cara, como é? Resolveu agora, a gente vai sair, ou a gente vai continuar aqui ainda nesse tempo? É para vender, não é? Como é que funciona? Como é que resolve essas coisas? Porque a casa já é própria, né? E já é no nome, minha mãe já passou para o meu nome e o da minha irmã, para não ter B.O. Mas é uma coisa que incomodava muito a gente nesse sentido de como é que a gente vai resolver. A gente sempre, como cristã, tenta se colocar no lugar do outro, né? Ficar pensando, será que minha irmã não está pensando que tipo eu vou ficar aqui para sempre e minha mãe partir? Essas coisas desse muito de família, né? E minha irmã, graças a Deus, já tem a casa dela. Ficava pensando muito sobre isso. E sempre vinha algumas estratégias, mas não vinha completo, sabe? Não vinha o começo, meio e fim do que fazer. Não, como é que faz? A gente pega alguma situação, pega um empréstimo, pega uma coisa e resolve, paga essa parte e fica pagando. Meu irmão, aí parecia que era, mas não era. E a gente recuava. Aí, conferência lá do Espírito Santo caiu no dia do meu aniversário, lá no Rema. Aí eu disse assim, na hora eu disse, Cris, que é a diretora, né? Aí eu disse, dia do meu aniversário, tu vai me liberar, né? Aí pra eu jantar com meu marido, com meus amigos. Aí ela disse, mulher, tá certo. Aí o Espírito Santo fez, criatura, tu não entendeu não? Aí eu disse, eu entendi. Caiu no dia do meu aniversário, tinha maior presente esse do que eu receber, uma conferência do Espírito Santo no dia do meu aniversário. Meu irmão, quando caiu a ficha, eu disse, pois a gente dizia para os alunos do Rema, meu irmão, se você não vai receber, eu vou receber por você, por você, por você, por você. É meu aniversário, eu não quero presente, não quero nada, porque eu vou receber aquilo que o Espírito Santo já me disse. E aí passou, deixou para lá. E a gente, no carro, deixa eu falar um negócio no carro, no caminho. Deus tem um negócio comigo no caminho. É porque a gente fica orando e pensando, né? Sobre o que vai acontecer. E aí eu ficava na expectativa. Porque a hora chegando e cadê? Aí eu disse, não, é palavra que eu vou receber. Lá, a profecia, as coisas.
Mas no caminho, o Senhor falou para mim, a estratégia para você resolver aquela situação da sua casa é assim, assim, assim. Só que tinha minha irmã. Aí, não, eu liguei logo para minha mãe, né? Honra pai e mãe. Disse, mãe, tem uma situação assim, assim. O Espírito Santo direcionou assim, assim. O que é que a senhora acha? Aí ela disse, minha mãe é bem... para essa questão de dinheiro, ela está com a mente um pouco fechada ainda. Mas na hora ela disse, eu acho uma bênção. Nem crente é ainda. Eu disse, amém. Tá certo, vou falar com a minha irmã na sexta, para no domingo ela ir lá em casa e a gente conversar. Falei, ela ficou bem agoniada. Ela disse, mulher, que é bênção. Só que dentro de mim eu ficava, será que ela vai aceitar? Será que está sendo justo para ela? Será que está sendo bom? Enfim, para encurtar a história. Aí, ela foi. Quando chegou lá, eu falo, não falo, agonia, parecia nem que era a sua irmã. Disse, meu Deus, parece às vezes que a gente nem é crente, né? Enfim, eu falei com ela um minuto. Um minuto. Eu queria ter contado de relógio para tirar um print e provar a você. Ela fez assim, oxe, minha irmã, tá feito. Isso é resposta de oração. Resposta de oração. Então, assim, eu não sei você, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, assim como o pastor Humberto, de começar a pregar, de começar a acreditar na palavra, quando nada existia, Deus transformou o nada e começou tudo a mudar. Todas as coisas a acontecer. Então, a gente adquiriu, né, essa casa. E eu ficava só pensando, Vitinho, a gente tem uma casa agora. Já parou para pensar? Sabe por quê, irmãos? Porque parece que só é bom se você for num banco e fizer um empréstimo e pegar e não sei o quê. Mas Deus deu uma estratégia perfeita de alinhar as coisas com minha família, de deixar tudo amarrado e sem eu precisar pagar R$1 de juros. E eu disse para minha irmã, eu tenho como resolver assim. Ela disse, desse jeito tá certinho, é exatamente o que eu preciso. Mas, irmãos, tudo começou por eu acreditar nessas verdades que a Bíblia diz. Então você não precisa passar por o que eu passei. E outra coisa, Milena, tá tudo certinho, zerada as dívidas, bronca? Não, irmão. Mas é conta paga e dinheiro sobrando. E em meio aos problemas, a gente conseguiu essa casa. Em meio aos problemas, as contas sendo pagas. Em meio aos problemas, as coisas avançando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e é uma garantia, no mundo tereis aflições. Sabia que isso é uma certeza? Não é talvez, você vai ter. Mas ele venceu. Então você tem que sair diante das situações vencedoras. Sabe por que o Senhor me guia a falar sobre isso? Porque 90% dos problemas do mundo estão relacionados a dinheiro. Relacionamentos acabando por isso. Famílias sendo destruídas. Pai e mãe brigando. Vocês viram recente, né? Vocês viram. Não precisa dizer o nome. A confusão que deu aí. Os pais brigando com a filha por conta de dinheiro. Então essas instruções. E quantos anos ela tem? Ela é bem novinha. 22 anos, se eu não me engano. Então é por isso que eu celebro quando vejo jovens assim ouvindo. Porque vão ter a oportunidade de fazer 100% diferente. Você não tem que esperar chegar. Irmãos, quando a gente foi comprar um carro nosso, aí eu fui lá ver um carro, tudinho, bem certinho e tal. Aí Vitor viu um outro homem, né? Viu um outro topado. E o carro era massa. Que carro massa. Só que a minha mente, travada ainda. E eu tô falando de coisas de 2 anos, viu? 2 anos pra cá. Mas eles, não, é esse carro, porque esse carro tem que ser esse carro, esse carro, esse carro, esse carro. A gente pagava uma parcela de um carro de R$600. A parcela do carro. Do carro que ele queria era 2.300. Eu disse, ele só deve estar ficando doido, né? E o Senhor falando, compra esse carro, porque é uma coisa que é útil para o trabalho dele. Porque, gente, muitas pessoas aí fora são muito materialistas ainda. Então, ele trabalha com carro, não me entenda mal, mas é diferente ele chegar lá de Uber, não tem problema nenhum você andar de Uber. É diferente ele chegar do que ele chegar com um carro que a gente tinha, né? Que a gente já trocou, viu? Já sabe o final da história. Então,
era diferente. O Senhor disse, a minha bênção está sobre vocês, cumpra. E ele disse, a gente não vai pagar esse carro atrasado nem um dia. A gente vai pagar sempre adiantado. E tinha uma mentalidade dentro de mim que dizia, eu não posso, eu não preciso. Conversei com uma amiga minha que era psicóloga. E ela disse, Milena, as outras, já parou para pensar que as outras pessoas, porque eu dizia assim, mas eu sou tão nova, como é que eu, vê a mente, eu sou tão nova, como é que eu tenho um carro, como é que eu posso já ter um carro desse? Tem pessoas aí que são mais velhas, que já são casadas, que têm filhos, que não sei o quê, e não tem um carro desse. As mulheres, já parou para pensar que às vezes a pessoa não tem, nem porque não quer. Meu Deus do céu, Deus está te abençoando, irmã. Sabe? Então, vai dizer que tu nunca ouviu uma frase desse tipo, que eu acabei de dizer aí fora, no coach, né? Mas de outra maneira diferente. Que você é uma bênção, você precisa. Isso é para você. Você pode ter isso. Mas isso é aqui a Bíblia falando, irmãos. Então, meu compromisso é que você mude de vida. Não importa em que estágio você está. E foi desse jeito. A gente pagou antecipado todas as parcelas desse carro. Não teve um problema. O carro foi uma bênção, irmãos. E a gente já está em outro e está tudo certo. E vai ser dessa forma. Entende? Estou querendo dizer, irmãos, eu vi na internet um dia desse. Um menino, vocês que estão aí na internet sabem. Pegou uma brita. Alguém sabe o que é brita? Uma pedra? Os mais jovens sabem o que é uma brita? Pegou e disse assim, veja como ganhar tantos reais num dia. E aí ele pegou, aí foi na rua e disse assim, você pode comprar essa pedra para mim por R$1? Para me abençoar, porque eu estou precisando. Blá, 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 blá. Era engraçado, porque até a cara dele era meio maluca, né? Aí ele disse, a princípio o pessoal estava dando com medo, porque achava que ele ia roubar. Aí o pessoal deu R$1. Sabe o que ele fez? Ele correu, foi numa loja e comprou 2 paçocas. Voltou e disse assim, tu pode comprar essa paçoca para mim? Quanto é a paçoca? R$1. Ou seja, ele já estava com 2. Aí ele voltou e ele foi fazendo. E ele foi fazendo. E ele foi fazendo. E eu digo, terminou o dia com R$400. Começou com uma pedra. E não é cristão. Então qual é a impossibilidade que você está colocando diante de Deus? Qual é a impossibilidade, irmãos, que você está colocando diante de Deus? Não tem impossibilidade, irmãos. E eu estou te dando esses testemunhos. Se eu voltar aqui a 1 mês, 2 meses ou 2 anos, vão ter tantos outros, porque eu resolvi crer. Porque se acontece com o meu pastor, vai acontecer comigo. Acontece com outro irmão, vai acontecer comigo. A gente celebra, mas a gente não pode querer estar no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque tem gente esperando pela minha e pela sua oferta, irmãos. Sua responsabilidade mesmo, ter muito dinheiro para tirar pessoas da miséria. Para você chegar numa casa, sabe o que eu penso e declaro todos os dias? Que me dá uma indignação santa. Fico agoniada quando eu vou para uma igreja, que a igreja está em reforma, e fica ali crendo às vezes por um ar-condicionado. Eu sei que a gente tem que respeitar os começos, não é isso que eu estou falando, mas em mim eu não quero que isso aconteça. Eu fico, Senhor, pelo amor de Deus, mas vem uma certeza, porque eu sei que eu já comecei. Amém? Eu sei que eu já me estendi um pouquinho do tempo. Eita glória. Eu queria que Luquinha só cantasse essa música, porque o Senhor tem falado muito comigo. Vai precisar do microfone não, né? Quer dizer, do meu, né? Porque o dele ele vai. O Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa canção. E posso fazer o dízimos e ofertas? A gente pode pular? O pessoal está pronto? Vocês, eu nunca pedi para fazer, sempre preguei sobre isso e não pedi. Então, vocês precisam ouvir ainda sobre dízimos e ofertas? Então, o louvor pode cantar o dízimos e ofertas e a gente vai concluir. Eu quero só ver. Eu gosto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz... Rapaz, eu vou prestar conta ao Senhor, viu? Porque a Bíblia fala... Lembra daquela passagem que o Senhor ficou vendo? Olhando. Jesus ficou no gasofilácio olhando. Eu percebo dessa forma. Como se fosse uma representação daquilo que o Senhor espera de você. Irmãos, pastor, me perdoe, depois o Senhor me dá uma bronca, viu? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Mas hoje vai ser um dia que vai marcar nossas histórias. Então vamos dizimar e ofertar?
Você já tá craque. Perdão aí quem ia dirigir o culto que ia pregar sobre dízimos e oferta, viu? Cadê a música? Com alegria eu entrego. Era essa não, né? Qual é? Não, toca aí, a que estava programada. Vi, tu tem pix aí? Pelo amor de Deus, viu? Eita, que eu tô alegre. Vocês estão prontos para sair daqui de 11 horas? Aleluia! Você que está aí em casa também tem um pix, viu? Deus tá vendo. Existe um favor que me acompanha todo dia. Quem já botou? Por onde eu passo eu atraio todas as coisas. Hora antes é aqui? Amém. Existe um favor. Pai, a tua palavra diz que ela não volta vazia, Senhor. E num ambiente como esse, debaixo de tanta palavra a respeito disso, nós cremos que vai prosperar, Senhor. Que vai fazer aquilo exatamente que o Senhor colocou no coração de cada um aqui, Pai. Nós cremos em uma nova fase, em novas instruções, do novo chegando, o sobrenatural, porque o nosso coração abriu os olhos, Pai, para um entendimento sobre essa área. E nós cremos que de hoje em diante, falar igual o pastor Cleone, sobrará. Amém, irmãos, com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu chegarei. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, diga abençoado, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Gostei, os irmãos ali estavam top, bem empolgados. Existe alguém aqui no nosso meio que está visitando pela primeira vez? Ou na internet, se você estiver assistindo a gente, né? Mas eu queria saber se tem alguém que debaixo dessa palavra poderosa, que muda a vida, queria entregar a sua vida a Jesus. Não tem melhor momento, irmãos, depois que a palavra é ensinada. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus ou quer voltar para Cristo? É com você que a gente está falando. Se você estiver na internet, fala com o pessoal pelo chat, né, do YouTube, que eu tenho certeza que alguém vai entrar em contato. E outra coisa que eu queria saber é se tem alguém aqui hoje que está com alguma conta em aberto ou vencendo, que o valor é aproximado. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando fazer, que é aproximado a R$50. Pode ser 48 e alguma coisa, 49 e alguma coisa. Tem alguém que está nessa condição? É você? Não, né? É ou não? Não, vem cá que aqui a gente conversa. Para eu entender o que é.
certo. Tu que tá de preto aí com a camisa Boss. Essa moça do teu lado. Quando eu falei o valor, tu fez alguma coisa assim com a cabeça. Aí é o quê? Vem cá. É. Tá vendo, pastor? Tá vendo? O que houve? Pronto, mande pra mim a conta que eu vou pagar. Cadê? Eu quero ver depois. Tá certo, amém. Glória a Deus. Mas manda pra minha conta, viu? Que é o diabo atente, mas a gente manda o dinheiro e a conta. Eu vou pagar a conta. Amém? Então era isso, eu queria encerrar com isso. Entendam, veio específico pra mim o valor, né? Se foi na internet, depois vocês me dizem. Mas quando eu falei, ela fez assim. Aí o Senhor disse, vai lá, Milena. E é isso, gente. Eu amo vocês. Perdão, eu passei um pouquinho do horário. Mas eu tô tão feliz. Eu tô feliz demais, irmãos. Porque eu sei que você não vai passar mais perrengue. Só se quiser, viu? Amo vocês.